Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Marcos Paiva e estarei então apresentando meu trabalho de conclusão de curso, a parte um, e ele fala sobre uma análise de construção, ativação e operação de uma caldeira famo-tubular de acordo com a NR13. Bom, com o desenvolvimento das indústrias brasileiras que utilizam o vapor gerado por caldeiras e vasos de pressão para a geração de energia e também para o próprio consumo, nos mostra que a necessidade do vaso de pressão tem para se adequar às normas regulamentadoras. No caso, para caldeiras de vaso de pressão, é a norma regida pelas leis do trabalho. A norma NR13 é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil e tem como objetivo condicionar as operações de vasos de pressão e caldeiras. Ela foi criada dia 8 de junho de 1978, sofrendo sua primeira revisão dia 8 de maio de 1984, e até a última e tendo a última revisão para esse projeto de pesquisa dia 30 de julho de 2019. Bom, o objetivo geral dessa pesquisa é uma análise de fabricação, ativação e operação de caldeiras, de acordo com a norma regulamentadora vigente no país, que no caso é a NR13. E para isso, será desenvolver uma análise de ativação e operação de uma caldeira, seguindo o relatório de inspeção de acordo com a classificação da indústria em foco, que no caso desse trabalho o foco será numa indústria que fabrica a própria caldeira, que será também identificado na sua linha de produção uma caldeira famo-tubular. E o objetivo específico desse trabalho é analisar a produção, operação e manutenção da caldeira famo-tubular em conformidade com a legislação vigente no país, demonstrar um entendimento aos requisitos presentes na R13, que são aplicados a caldeiras, demonstrar o atendimento aos requisitos presentes na R13, que são aplicados das atividades de ativação, manutenção e inspeção realizadas no local da fabricação das caldeiras, identificar possíveis falhas na ativação, na fabricação de caldeiras famo-tubulares, seguindo os requisitos da NR13, e identificar também possíveis melhorias no ambiente de trabalho, orientando para melhorias de segurança do profissional de produção e operação da empresa. Então, o que são caldeiras? A caldeira, ou um gerador de vapor, é um equipamento que tem como objetivo gerar vapor através da troca de calor entre o combustível e a água. Isso é feito por esse equipamento construído por chapas e tubos, que tem a função de fazer com que a água se aqueça e passe do estado líquido para o gasoso. Assim, aproveitando todo o calor por essa queima de combustível, o que faz com que as partes metálicas se aqueçam e transfira altos níveis de calor para a água, assim produzindo então o vapor em alta pressão. O que são as caldeiras famo-tubulares? As caldeiras famo-tubulares são de construção simples e têm um baixo custo de produção. Ela opera pela circulação interna de gases de combustão. Os tubos conduzem os gases por todo o interior da caldeira, que é toda circundada por águas. Elas operam com pressões limitadas, já que as áreas internas não necessitam ser empregadas por chapas grossas. A queima dos gases feitos no interior da caldeira são completas devido à dimensão das chapas do cilindro, que permite que os gases flutuem quentes para as demais passagens. Por elas serem muito mais compactas que as demais, pode-se dizer que elas já saem prontas da fábrica para a instalação do local. Por isso ela então tem baixo custo e por ser de construção simples, é as que são mais utilizadas e as que são mais fabricadas hoje em dia. Elas operam entre 6 a 25 bar de pressão. As caldeiras famo-tubulares podem ser classificadas por vários métodos, que são as seguintes: pelo uso, pela capacidade, pela pressão de operação, pela posição que se encontram os tubos, pela dimensão das caldeiras e também por ser vertical e horizontal. O que é uma caldeira vertical? A caldeira vertical são de um tipo de monobloco, sendo construída por um corpo cilíndrico fechado nas extremidades, que no caso são os espelhos,
e é uma caldeira que apresenta uma baixa capacidade de produção de vapor e também um baixo rendimento térmico. São empregadas para linhas de vapores pequenas. Já a horizontal, ela tem uma configuração que pode se caracterizar por um tubo que são colocadas verticalmente num corpo cilíndrico e fechadas nas extremidades, por também placas planas, que no caso são os espelhos. E aonde a formalha interna fica na própria corpo do cilindro, logo abaixo dos espelhos inferiores. Bom, então vimos então o que é caldeiras, o que são caldeiras tubulares e as configurações delas, que são as vertical e a horizontal. Agora então iremos falar sobre o regimento das caldeiras segundo a norma NR13. Então, as disposições gerais diz que o PH, que é o profissional habilitado, é aquele que exerce a profissão de engenheiro nas atividades de referência a projetos de construção, acompanhando a operação e a manutenção, inspeção e supervisão de uma caldeira. O início da inspeção é de acordo com a norma regulamentadora. A inspeção de segurança deve ser sempre feita em base de inspeção nova, antes mesmo da sua entrada de funcionamento no local definitivo da sua instalação, ou seja, ela sempre tem que ser testada antes de ser entregue no local definitivo. A inspeção de segurança interna, a inspeção interna tem que ser feita dependendo muito do tipo de equipamento. E para essa análise, que será feita em cima de uma caldeira fama tubular, ela apresenta janelas externas para essa verificação de componentes, então ela também está de acordo. E para todo o teste depois da sua fabricação, precisa ser feito então o teste hidrostático. O teste hidrostático é para detectar possíveis falhas de vazamento ou ruptura presente na caldeira, e esses testes são feitos com água ou ar comprimido, ou até mesmo com algum outro tipo de material, e é feito com 50% a mais da sua pressão de trabalho normal, ou a sua pressão de trabalho admissível, no caso. E também temos a inspeção de segurança periódica. É uma inspeção que deve seguir as regulamentações que estão presentes na norma regulamentadora, e isso constituído por exames interno e externo, que tem os seus prazos máximos sempre respeitados. Essa norma ela trabalha na categoria A e D, A e B, no caso, e deve ser inspecionada a cada 12 meses. Para a inspeção de segurança extraordinária, deve-se então ser elaborados os seguintes itens listados abaixo e presentes no subitem da NR13. Os dados constantes na placa de identificação da caldeira, a categoria da caldeira, o tipo de inspeção que será executada, data de início e término da inspeção, descrição da inspeção, exame e testes executados, registros fotográficos dos exames internos da caldeira, resultados das inspeções e providências, relação de item da NR13 relativo à caldeira que não estão sendo atendidos, recomendações e providências necessárias, parecer conclusivo quanto à integridade da caldeira e até a próxima inspeção, data prevista para a nova inspeção da caldeira, e assinatura com o nome legível, número do registro do conselho do profissional do responsável ou do profissional habilitado, o nome legível e a assinatura do técnico que participa dessa inspeção. Bom, qual que é a metodologia desse trabalho? O trabalho se inicia então com a coleta de dados em bibliografias e a norma regulamentadora que rege as caldeiras e vasos de pressão, estudando especificamente os tópicos que se aplicam às caldeiras fonotubulares. Será feita uma leitura de cada tópico para compreender as adequações da norma e compreender os possíveis erros em sua aplicação. Após o recolhimento dos dados e da leitura da norma regulamentadora, será feita uma análise de fabricação de caldeiras fonotubulares, observando em tópicos adequações que a caldeira necessita para o seu funcionamento com a inspeção de segurança inicial, externa e interna, teste hidrostático, inspeções de segurança periódica, inspeção de segurança extraordinária. Em seguida, irá se analisar possíveis falhas que a caldeira
poderá apresentar no decorrer da fabricação. Após todo o estudo realizado em sua fabricação, será apresentável as possíveis falhas e corrigir conforme apresenta a norma regulamentadora de caldeiras e vasos de pressão, e assim finalizar o projeto de pesquisa apresentado nesse trabalho. Bom, aqui estão algumas referências bibliográficas que eu utilizei. E muito obrigado pela atenção de todos.